Oi. Senhor presidente, eu quero iniciar esse momento agradecendo aos colegas do Parlamento do Mercosul, do Parlasul, pelo convívio ao longo desses pouco mais de 3 anos que tive aqui no Parlasul, aos colegas da Argentina, da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do meu país, do Brasil. Dizer que foi um momento importante, foi um momento de aprendizado, um momento em que nós pudemos ter contato com colegas de vários países e participar dos debates que envolvem os interesses não só do Brasil, mas do Mercosul. O Brasil passou há pouco tempo por um processo eleitoral e eu não fui candidato à reeleição, fui candidato a outro cargo e a partir de janeiro eu inicio essa nova atividade. Mas quero aqui também falar desse processo, que foi um processo turbulento, um processo desgastante, que foi marcado pela fake news, por informações inverídicas e por um ato extremo, que foi acompanhado não só no meu país, mas no mundo inteiro, que foi a tentativa de homicídio de um candidato a presidente da República. Tentativa essa motivada pelo ódio, motivada pela raiva, motivada pelo rancor, de não aceitar a posição política divergente. E é interessante ver que nesse processo, os algozes passaram a pousar de vítima, como se cordeiros fossem. O fato é que o processo que foi turbulento, que foi tumultuado, mas ainda assim o povo brasileiro, de forma soberana, exerceu o seu direito de escolha. E falo com muita tranquilidade, porque o candidato que venceu a eleição não foi o candidato que eu apoiei no primeiro turno. Meu candidato era Geraldo Alckmin, que infelizmente não passou para o segundo turno. Mas é interessante que se traga esse debate para o Parlasul, até para tranquilizar os colegas de outros países que fazem parte do nosso bloco, para tranquilizar, né, o Mercosul com relação ao novo governo. Aqueles mesmos que pregaram o ódio, que tentaram, pelo menos aliados seus, tentaram matar, tentaram eliminar um candidato a presidente, são os mesmos que hoje fazem o balanço de um governo que ainda nem começou e pregam o quanto pior, melhor, para tentar certamente tirar dividendos político-eleitorais, né, de um governo em que não deu sequer os seus primeiros passos. Então, senhor presidente, é interessante que se diga a todos que o Brasil continua no Mercosul, que o Brasil é o maior país que faz parte desse bloco e vai continuar dando sustentação ao Mercosul, um projeto importante, não só para o Brasil, mas para todos os países que fazem parte do nosso bloco do Mercosul. E essa tentativa de desestabilizar não só o Mercosul, mas o Brasil, elas fazem parte de uma trama daqueles que ainda não desceram do palanque, ainda não viram, ainda não entenderam que o processo eleitoral passou, que a hora é de buscar convergências para tirar não só o Brasil, mas também o Mercosul da situação vexatória em que se encontra. O Brasil viveu ao longo dos últimos anos uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, gestada ao longo de 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, é o responsável também pelo governo Temer, ou não era Michel Temer, vice de Dilma Rousseff. Então é interessante que se tenha bom senso, que se tenha equilíbrio e que se saiba que o povo brasileiro decidiu, não por um projeto, não pela reprise de um projeto que gerou todos esses esquemas de corrupção, inclusive com ramificações nos diversos países do bloco, com ramificações na Bolívia, com ramificações no Peru, na Venezuela, na Argentina. Mas o povo brasileiro escolheu um outro projeto, um projeto que diz não à corrupção, um projeto que tenta colocar o Brasil no rumo certo. E mesmo não tendo votado, não tendo apoiado o futuro presidente Jair Bolsonaro, que sequer começou a governar, eu já desci do palanque faz tempo.
E é bom que todos aqueles que querem o bem do Brasil, que querem o bem do Mercosul, que também desçam do palanque, que trabalhem para resgatar o nosso país, que trabalhem para melhorar a condição do nosso bloco. A eleição passou. O momento da campanha é daqui a mais 4 anos. E nós não podemos admitir que aqueles que se dizem democratas não aceitem o resultado das eleições, não aceitem a decisão soberana do nosso povo, que escolheu Jair Bolsonaro, e não escolheu aquele que era apoiado por um presidiário, aquele que recebia orientações de dentro do cárcere. O Brasil não aguentou, não quis mais ver a reprise desse processo que levou o Brasil ao fundo do poço. Então aqui eu quero aproveitar e encerrar agradecendo mais uma vez esses pouco mais de 3 anos que estive aqui e tive a honra de presidir a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que hoje, a partir de hoje, será presidida pelo colega Carlos Gomes, né? E dizer que estamos, pelo menos no meu estado, trabalhando para a consolidação do nosso bloco, para a consolidação e para o resgate do nosso país, para tentar tirar o Brasil do buraco que o Partido dos Trabalhadores colocou ao longo dos seus 13 anos de desgoverno. E desejar ao presidente Jair Bolsonaro sucesso nessa missão difícil, nessa missão árdua, que é recuperar o nosso país. Infelizmente, muitos daqueles que hoje vêm aqui ou usam as tribunas do Parlamento brasileiro para atacar um governo que sequer começou, são os mesmos que se elegeram às custas do dinheiro da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e de muitos outros organismos brasileiros que foram saqueados ao longo dos 13 anos de governo dos trabalhadores. Eu tive também o privilégio de ser o autor da denúncia que levou o ex-presidente Lula à cadeia, que fulminou com a condenação daquele que, segundo o Ministério Público Federal do meu país, era o líder de uma organização criminosa que tinha no seu projeto de poder saquear o Brasil. Obrigado, senhor presidente.